Boa noite, gente. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos aí numa manhã, numa noite de frio. Antes de iniciar efetivamente os assuntos que a gente vai tratar, eu quero fazer um agradecimento aqui. A Giovana está aí? A Giovana, que é diretora da escola aqui, que abriu espaço para nós. É importante a gente ter esse tipo de parceria para que vocês tivessem essa condição aqui, estarem sentados, confortáveis, num local propício para a gente fazer um bate-papo. Eu tenho alguns recadinhos aqui, que eu anotei para não esquecer, porque se a gente confia na memória, acaba passando. A gente tem uma lista de presença, que tem alguém que não assinou a lista de presença na chegada, a gente vai passar a levar até vocês aí, tá bom? Aí, essa moça aqui, ó, a Samanta, ela vai estar passando, aí só dá um sinalzinho com a mão, ela já entrega aí para vocês. Aqui atrás, né, duas portas para cá tem um banheiro. Então, se vocês precisarem, né, a gente vai ficar aqui cerca aí de 1h30 até no máximo 2 horas. A gente está previsto para encerrar no máximo às 21h, dependendo da quantidade de perguntas que a gente tenha. Né, a apresentação que a Cláudia vai fazer daqui a pouco, ela é relativamente rápida e objetiva, e a gente vai estar à disposição aqui para conversar com vocês, para esclarecer eventuais dúvidas, tá bom? Alguns ali fizeram uma careta, assim, quando eu falei até às 9 horas. Não, até às 9 a gente vai estar disponível aqui para conversar, mas a apresentação não vai durar isso tudo, tá bom? Mais um ponto, caso alguém tenha trazido, estou vendo aqui uma mocinha, né, alguma criança, um pré-adolescente aí, a gente tem o pessoal, uma equipe de monitores que pode, em algum momento, dar atenção, tem umas atividades ali, alguns brinquedos que a gente trouxe, brinquedos educativos da companhia, então vocês podem ficar à vontade, tá? Se quiser encaminhar depois, a gente está à disposição. Quero aproveitar aqui, já que a gente está nesse momento inicial, pedir para todo o time da companhia ficar de pé. Quem são os funcionários da companhia que estão aqui? Está aqui a Ana, a Daiane, a Samanta passando ali, a Cláudia, o Marcos e a Bianca, que é um time que se dispôs a vir aqui ter esse tempo com vocês para prestar alguns esclarecimentos. Obrigado, gente, viu? Podem sentar. Meu nome é Marcos, eu trabalho na comunicação da companhia. Trabalho há bastante tempo já na empresa, há quase 15 anos. Todos aqui, sem exceção, são funcionários de carreira, funcionários da casa, e a gente está aqui numa missão técnica. A gente veio trazer alguns esclarecimentos, essencialmente técnicos e sem qualquer tipo de teor político ou de governo. A gente é uma empresa autônoma, responsável pelo sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. E, antes de tudo, cada um desses funcionários são moradores daqui de Joinville, alguns, inclusive, do bairro, aqui do Floresta. Eu sou no bairro vizinho, aqui moro no Anitta, mas quase na divisa ali. E então, a gente, assim como vocês, a gente zela e a gente quer que a Companhia Água Joinville tenha um serviço de qualidade, um serviço de excelência, e que atenda às necessidades para que a gente tenha uma cidade cada vez mais saudável e com condições de vida. Então, aproveito para pedir para que os celulares sejam colocados no modo silencioso. E, ao final, depois da apresentação da Cláudia aqui, a gente vai ter um momento de perguntas. Então, vai ter um papelzinho ali, se vocês precisarem, pode erguer a mão, a gente leva até vocês. Ao final da apresentação, ela vai vai ter um tempo aqui para vocês fazerem as perguntas. Então, mais uma vez, parabéns pelo exercício da cidadania, porque ser cidadão não é somente lá a cada 2 anos ir na frente de uma urna, apertar um número, é fazer isso que vocês estão fazendo, procurando se interessar e ter as informações necessárias daquilo tudo que pode nos impactar. Qual o motivo da gente estar reunido aqui? Qual é o foro, né? Qual é o assunto que a gente vai tratar? A gente está em fase de consulta pública do projeto de expansão de esgoto, uma etapa do nosso plano de universalização de esgoto, que abrange aqui a região do Floresta. Esse projeto está ainda em fase de concepção, em fase de estudo. E a gente está procurando esse bate-papo, esse diálogo, o quanto antes. A gente não quer passar simplesmente lá na casa de vocês e falar, olha, a obra vai começar tal dia. A gente está numa fase de discussão
de modelos, de entendimento dos melhores locais de instalação dos nossos equipamentos, a tecnologia que vai ser utilizada para a expansão da rede. Então, essa participação popular, através da consulta pública, ela é um instrumento muito bacana, que faz com que a gente tenha aderência. No momento em que as obras forem projetadas e forem definidos o modelo de obra, a gente vai ter escutado a população, as preocupações e tudo mais. Esse é um movimento bem interessante que a companhia faz. Talvez nem todos tivessem clareza do motivo que a gente está reunido aqui. Eu não tenho uma data para falar para vocês, olha, a obra vai passar tal dia na frente da sua casa, porque a gente está em fase de concepção, de estudo. Tá bem? Fui claro até aqui? Tranquilo? Vou começar a passar, então, algumas informações da nossa apresentação. Oi. Ah, perfeito. Por causa da tá bem. Ó, a Dai tá falando aqui, se de repente alguém precisar de alguma ajuda para fazer a pergunta, ela pode anotar ali e depois traz no final aqui para a gente responder. Isso, levanta a mão. Aham. Uhum. Tá, por favor, Cláudia. Isso. Seria mais uma questão de orientação, de como faz a ligação. Tem mais alguém nessa situação que é de um outro bairro, que já passou a obra e só tem dúvidas como faz a instalação? Que daí a gente já resolve, alguém te atende em particular ali, o senhor não precisa... Tudo bem. Tem mais alguém? Não? A sua situação é parecida? Então, o senhor... A ligação. O senhor pode chegar aqui que tem um profissional que vai poder explicar para o senhor. Tá bem? Então, recapitulando, a gente vai falar sobre uma ação, né, um conjunto de obras futura. E a gente quer ouvir a população em relação a esse estudo que a gente vai iniciar. Tá bem? Esse conceito aqui, Joinville Bem Tratada, é o nome que a gente deu para o nosso pacote de obras, que vai levar a cobertura de esgoto, ou seja, a disponibilidade de rede de esgoto dos atuais 44%, aqui, que é o que a gente já tem com as obras existentes, para 90% lá em 2033. Ressalte-se que a companhia, quando assumiu o serviço, tinha 15%, a gente já avançou, mas tem muito mais para fazer nos próximos 10, 11 anos. Então, aqui, né, ao longo da cidade inteira, a gente vai ter frentes de obra, e na região do Floresta aqui, a gente também vai ter um pacote que a gente vai falar um pouco mais para frente. Também faz parte dessa nossa explicação aqui, vocês vão ouvir falar sobre essa sigla aqui, ó, que é o BID, é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Fazer um breve entendimento aqui. A Companhia Águas de Joinville, ela é responsável pelo tratamento de esgoto na cidade inteira. Só que, até então, nós temos 44% de cobertura de esgoto, ou seja, a cada 100 habitantes, cerca de 44 tem disponibilidade para se ligar. O restante, hoje o esgoto está indo lá junto, passa pela fossa e vai lá para a galeria pluvial. A companhia vai, ao longo desses próximos 11 anos, expandir essa rede para 90%. Para isso, vai ser necessário o aporte de recurso, financiamento, investimento de capital além do recurso próprio da companhia. E o Banco Interamericano de Desenvolvimento é um parceiro da companhia. E a gente buscou essa captação de recursos para expandir as nossas obras nesse tempo, para que a gente consiga, o mais rápido possível, ter a universalização do esgoto. Então, quando vocês virem essa sigla aqui, trata-se do BID, que está financiando esse programa de saneamento básico sustentável de Joinville. Só uns avisos rapidinho aqui, os recados iniciais, para poder passar para os nossos especialistas aqui, que vão explicar para vocês. Então, só o nosso combinado aqui, o meu último slide, eu já vou passar para a Cláudia. Ela vai fazer, então, essa apresentação.
explicando todo o conceito do nosso programa, explicando as condições, os requisitos ambientais que a gente precisa observar, explicar em que momento a gente está e quais serão os próximos passos. Nós temos lá no site da companhia, aguasdejoinville.com.br, está disponível a consulta pública, que todos os... Você quer pegar ali, Cláudia, por gentileza, só para mostrar assim, todos os estudos que nós realizamos até aqui, e essa proposta fazem parte de um documento que está lá disponível para a leitura de vocês. E a gente encadernou, trouxe uma via aqui, se alguém quiser também ter a oportunidade de folhear aqui. Mas todo esse material está lá. E a gente vai ter um prazo, que depois a Cláudia vai explicar aqui com um pouco mais de profundidade, para inscrição das perguntas, das dúvidas, das sugestões dessa consulta pública, que depois a gente vai pegar isso tudo e compor num grande relatório para a gente dar sequência no nosso estudo. Boa noite, vereadora. Tudo bem? Fique à vontade. Chegou o Davi, também funcionário da companhia, vai apoiar a gente aí. E daí vocês preenchem ali as informações, e quem quiser ao final fazer uma pergunta aqui pública também, a gente tem um microfone, leva até vocês, e vocês fazem em 2 minutos a pergunta e a gente faz o esclarecimento. Isso, às vezes, né, não tenho muita intimidade, não quero falar no microfone, então eu escrevo aqui e alguém lê para mim sem problema nenhum. O objetivo é que a gente consiga manter esse diálogo. E ao final disso tudo a gente pretende encerrar aqui, né, até no máximo às 21 horas, por isso que a gente pede que aquelas pessoas que forem fazer as perguntas concentrem as informações em relação a esse tema que a gente está trazendo aqui. Outros assuntos relativos à companhia a gente pode levar, manter o contato com vocês, ligar em outro momento, ir lá na casa de vocês, fazer um agendamento, sem problema nenhum. Ou até, ao final aqui, responder de forma particular alguma informação sobre o seu caso em si. Ah, minha conta de água, eu queria esclarecer uma dúvida assim, a gente fala no privado depois. Aqui, a gente vai concentrar as perguntas em relação ao tema que a gente está trazendo. E, por fim, todas as manifestações que forem registradas aqui, nos formulários ali, ou então no site, farão parte de um grande relatório e a gente vai responder todas. 100% das manifestações terão atenção da companhia e terão resposta. Alguma dúvida por enquanto? Quanto à nossa apresentação aqui? Então tá bem, eu já quero passar para a Cláudia, que ela vai fazer a apresentação aqui para vocês. E a gente fica à disposição. Cláudia. Obrigada, Marcos. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Como o Marcos falou, né, eu acho que é uma mudança de cultura, né, da companhia, em abrir esse diálogo com vocês cada vez de forma mais antecipada, né? Então a gente não quer realmente simplesmente comunicar o início de uma obra, mas que vocês possam participar de todo o planejamento que está iniciando, está em construção no bairro de vocês, e que a gente vai ter, esse é um primeiro momento, mas ao longo de todas as etapas do projeto a gente vai ter outros momentos, né, para a gente estar conversando, compartilhando e construindo junto, né, uma cidade aí mais saudável, né, para todos nós. Como o Marcos comentou, parte de todos aqueles projetos, né, que vão permitir que o nosso nível de cobertura de esgoto chegue aos 90%, parte daqueles projetos, eles estão sendo submetidos a uma captação de recursos, né, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é uma instituição que tem essa vocação de investir, né, em toda a América Latina e Caribe em obras de infraestrutura para melhorar a qualidade de vida das populações. Tem tantos projetos de abastecimento de água quanto projetos de esgotamento sanitário. E daí, dentre esse escopo de projetos que pretendem ter essa captação de recurso, alguns deles foram selecionados
como amostras representativas. E esses projetos selecionados como amostra representativa, eles passam, então, por uma avaliação de riscos ambientais e sociais, que é financiado pelo próprio banco, né, por meio de uma consultoria técnica especializada. Né, está aqui, né, o Rogério, um dos consultores, né, que foi designado pelo BID, né, para fazer, né, participar desse processo de avaliação. E o objetivo é categorizar esses projetos em termos de nível de risco. Então, um risco alto, moderado, ou mínimo ou nulo. Toda essa análise ela é feita com base em toda a legislação ambiental vigente no país, seja no nível federal, estadual ou municipal. Toda a legislação trabalhista também, né, porque esses projetos envolvem, né, a utilização de mão de obra, então todo esse cuidado, essa responsabilidade em relação, né, à segurança e aos direitos trabalhistas também é analisado, e leva em consideração o marco de políticas ambientais e sociais do próprio banco. Né? Então, eles têm 10... esse marco é composto por 10 padrões de desempenho ambiental e social, né, entre os quais eu destaco aqui só como exemplo, né, o padrão de desempenho ambiental e social 4, que é referente à saúde e segurança da comunidade, a 8, né, que é referente ao patrimônio cultural, o 9, igualdade de gênero, 10, engajamento das partes interessadas e divulgação de informação, e assim por diante. Como produto, né, dessa avaliação, são gerados 3 documentos. Foram elaborados 3 documentos, que são aqueles materiais que estão impressos ali, quem quiser ficar à vontade para consultar, e eles estão disponíveis também no nosso site. E nos postos de atendimento, né, aqui da região, também tem versões impressas, né, para quem não tem muita familiaridade, né, ou acesso à internet, né, também pode obter essas informações e consultar o material nos postos de atendimento. O primeiro deles então, é a avaliação ambiental e social, né, desses projetos. À medida que esse documento identifica, né, potenciais impactos e riscos do projeto, ele desdobra, então, no segundo documento, que é o Plano de Gestão Ambiental e Social, onde ele vai estabelecer quais são as medidas, os controles, os procedimentos que precisam ser seguidos, né, para evitar e minimizar ao máximo possível, né, esses impactos. E ele também estabelece um plano de engajamento, que é qual é a forma como a companhia vai se comunicar, né, com todo o público, né, com toda a comunidade afetada pelo projeto, ou beneficiada, né, ou impactada negativamente pelo projeto. Como resultado da avaliação ambiental e social, os projetos, né, que compõem a amostra representativa foram categorizados como categoria B, ou seja, embora eles tenham, né, impactos positivos permanentes, né, e que são bastante evidentes, né, quando se fala principalmente em esgotamento sanitário, que impacta diretamente, né, na saúde, na qualidade de vida, na qualidade do meio ambiente, porque a gente está eliminando, né, uma fonte de poluição, ele tem também alguns impactos, né, potencial, né, de causar alguns impactos negativos, mas que eles são extremamente locais, né, e de curto prazo, principalmente associado à fase de implantação do empreendimento. Mas, ainda assim, todas as medidas para controlar, minimizar, elas são conhecidas, né, e estão disponíveis para a gente implementar. Então, trazendo aqui um pouquinho para vocês os projetos que foram escolhidos, né, como amostras representativas dos projetos de esgotamento sanitário, está a ampliação da ET Vila Nova, né, que permitiu o atendimento de todo o bairro Morro do Meio, e a Bacia 7, que está inserida, então, aqui, né, no bairro Floresta, motivo pelo qual vocês foram convidados a vir conhecer um pouquinho do diagnóstico que foi feito. Então, o objetivo aqui é compartilhar de uma forma muito
objetiva, né, superficial. Então, os documentos eles são bem extensos, né, a gente não vai conseguir esgotar aqui no detalhe o conteúdo deles, mas para vocês terem conhecimento, né, uma pincelada do que foi gerado nesses documentos e abrir aí o canal de comunicação, né, para manifestação de vocês. Bom, antes de começar a falar do diagnóstico, como a gente tem aqui próximo, né, uma unidade do sistema de esgotamento sanitário, que é a elevatória da Praça Tiradentes, eu fiz questão de trazer aqui algumas informações. Eu imagino que talvez pudesse surgir a curiosidade de como que está o funcionamento, né? Essa elevatória ela foi concluída em 2020. Ela é a maior elevatória, né? Então, que vai receber então todo o esgoto coletado por esse projeto. Ela já recebe uma frequência mensal, né, de limpezas dos cestos das elevatórias, porque, infelizmente, né, a gente ainda recebe no esgoto, né, alguns objetos que não deveriam estar no esgoto, né, que poderiam ser, né, destinados, né, para o resíduo, né, sólido, para o lixo. E isso é importante fazer essa manutenção para evitar danificar, né, os equipamentos e ter obstrução. Então, isso é realizado mensalmente. Ela é totalmente automatizada, né? Então, ela opera através de telemetria. Existe um acompanhamento no nosso centro de controle operacional 24 horas por dia, que é capaz de detectar qualquer falha, né? E já acionar as medidas necessárias para a correção. Nós fizemos uma busca no nosso sistema comercial, que recebe as reclamações desde 2020, e nós não registramos nenhuma reclamação formal pelos nossos canais oficiais relativo a ruído e odor dessa unidade. E o odor, que sempre foi uma preocupação bastante grande aqui da comunidade, desde 2020, nós fazemos um monitoramento bimestral dos gases que são naturais gerados no esgoto e que podem causar, né, um desconforto em relação ao odor. Nós não temos padrões, legislação nacional limitando, né, definindo os limites, os padrões da emissão desses gases, mas, ainda assim, nós nos baseamos nos padrões internacionais referente a isso, que eles consideram 3 níveis, né, sendo o primeiro deles e o mais restritivo aquele a partir do qual é possível causar desconforto notável, e que o histórico do monitoramento, tanto interno, né, na área da elevatória, quanto nas propriedades ali próximas, lindeiras, eles demonstram uma concentração de gases bastante inferior, né, que eu demonstrei aqui nos gráficos, sendo o vermelho o limite, né, o primeiro limite ali, de 710, e o resultado das análises, e muitas vezes, sequer é perceptível, né, nas análises que são realizadas. Bom, e o projeto de implantação da rede coletora de esgoto, ele tem, então, por objetivo ampliar, né, a rede de coleta para toda a região, né, que está achurada aqui, que envolve basicamente o bairro Floresta, mas pega um pouquinho do Petrópolis, um pouquinho do bairro Itaú. Ele prevê a instalação de 55 quilômetros de rede e prevê o atendimento a 16.860 pessoas, né, com a rede coletora de esgoto. A elevatória que já está em operação é a elevatória principal, e todas as demais que estão previstas, mais 7 estações elevatórias, elas são elevatórias de pequeno porte, que vão ser instaladas, então, no passeio, né, na calçada. Então, não vai ter nenhum transtorno, né, não vai prejudicar, né, e elas são de menor porte também, a instalação também é bem mais simplificada. Bem lembrado. Só reforçando que isso também foi uma dúvida que gerou bastante, né, na instalação dessa elevatória. As estações elevatórias de esgoto, elas não são estações de tratamento de esgoto. Elas são simplesmente sistemas que vão bombear o esgoto
para que ele vá conseguindo chegar, né, percorrer o caminho a ser transportado até a estação de tratamento de esgoto. Então, o esgoto não fica ali, ele simplesmente passa, os equipamentos, né, fazem com que ele seja empurrado, né, no sentido da estação de tratamento de esgoto, onde sim vai ocorrer todo o processo de tratamento. Bom, em relação ao projeto, ele está na fase de avaliação de cenário, né, onde são definidos aí, o melhor arranjo, né, técnico, né, para o desenho do projeto. A previsão de conclusão do projeto é no segundo semestre de 2022. Então, aqui é um momento em que a gente está se colocando à disposição também, né, para que vocês venham conhecer o projeto, né, para que a gente possa discutir junto, né, qualquer receio, qualquer dúvida, qualquer insegurança, né, que a gente possa estar analisando e levando isso em consideração na concepção do projeto. E a previsão de início de obra é no segundo semestre de 2024, com uma duração estimada, né, ainda vai depender dos avanços do projeto, mas em torno de 24 meses. Em relação ao diagnóstico ambiental, que é um dos objetivos da avaliação ambiental e social, a gente traz aqui algumas informações bem resumidas, né, e quem tiver interesse de entrar mais em detalhe, né, os documentos estão disponíveis. A Bacia 7, né, toda a área de influência desse projeto, ele não está em nenhuma unidade de conservação, né, ambiental, não está também contemplada, né, dentro de uma área prioritária de conservação, né, conforme definido pelo nosso Plano Municipal da Mata Atlântica. Então, não tem intervenção, né, em hábitats, né, destinados à preservação, porque é uma área totalmente urbana, né, totalmente urbanizada, também não se prevê impacto sobre a vegetação, nem sobre a fauna, sobre os animais, porque, como vocês podem ver nas imagens ali, são áreas que não têm, né, fragmentos vegetais, e a instalação vai se dar basicamente pelas ruas. Em relação aos recursos hídricos, né, em toda a área de abrangência do projeto, nós temos 2 rios, né, o Rio João Drefal e o Rio Bucarém, e esses rios, na verdade, serão os maiores beneficiados com o projeto, né, além da população, né, em relação à saúde, porque vai ter uma melhoria, né, da qualidade da água deles, porque todo o esgoto, né, hoje acaba drenando sem tratamento para esses corpos d'água. Além disso, essa região está sujeita a alagamento e inundação. Então, à medida que parte desse esgoto, né, que está indo para o rio deixa de ir para o rio, né, e ele vai ser transportado para um local adequado para receber o tratamento de esgoto, também você está minimizando o efeito ali, né, adverso decorrente dessas inundações. O estudo também levantou, e eu não vou trazer aqui item por item para não ficar cansativo, mas eu trouxe aqui os impactos socioambientais. Eu acho que é o que mais interessa, né, a comunidade ali diretamente afetada, que são os impactos relacionados ao desconforto ambiental, principalmente durante a fase de implantação dessas redes. Então, vai ter uma movimentação, né, uma equipe de pessoas desconhecidas, né, de uma empresa que vai estar lá circulando, que não estava acostumado, isso pode gerar um desconforto. Vai ter movimentação de máquinas, né, retroescavadeiras, caminhões, vai ter interdição parcial, né, das vias, pode ter ruído, pode ter poeira. Então, para cada um desses impactos possíveis, foram definidas algumas medidas, né, alguns procedimentos que a gente chama de medidas de mitigação, mas que são procedimentos que vão auxiliar a minimizar esse efeito, né, negativo durante a fase de implantação.
Então, a gente destaca aqui, né, o programa de engajamento, né, de partes interessadas e o mecanismo de gestão de queixas, que é o que a gente veio divulgar aqui também, né? Então, abrir esse canal de comunicação. Então, a gente tem um programa que prevê, né, uma abordagem presencial, comunicando o início das obras, para vocês não serem pegos de surpresa, né? Então, a gente vai avançar um pouco mais nesse contato para tentar entender qual que é a melhor forma de a gente fazer, né, essa comunicação, né? Então, às vezes, a pessoa quer receber a comunicação presencial, às vezes prefere receber através de uma outra forma de contato. Então, tudo isso a gente precisa construir junto, né? Qual que é o melhor caminho para minimizar esse transtorno e vocês terem a informação no momento certo. Além disso, tem outros momentos em que a gente se aproxima, né? Faz uma reunião comunitária para apresentar qual é a empresa. Tem todo um trabalho também de capacitação desses trabalhadores. Então, tem no programa de controle ambiental e social de obras, prevê a capacitação de todos os trabalhadores que vão estar participando dessas obras. Para quê? Para que eles tenham orientação de como tratar, né, o morador, né, para que ele não seja desrespeitoso, para que ele cumpra todas as exigências de segurança, para que ele faça a sinalização adequada, né? Então, tudo isso para minimizar os impactos. Em relação à poeira, eu trouxe aqui só alguns exemplos, tá? Em relação à poeira, por exemplo, os caminhões, eles precisam ser dotados de uma tela, né, para minimizar, né, aquela sujeira na rua à medida que vai transportando o material. Eventualmente, em períodos que gera muita poeira, que tenha bastante escavação, né, é feita a dispersão de água, né, para fazer o controle da poeira nas vias. Tem todo um regramento para fazer a sinalização adequada, né, para evitar acidente. Tem um compromisso de fechar a vala, né, no final do dia, não deixar a vala aberta para evitar também qualquer acidente, para não interromper o acesso. O monitoramento de ruído também é exigido manutenção de todos os veículos que fazem parte, né, que vão estar trabalhando na obra, para evitar, né, que ele emita emissões, fumaça e ruído além dos limites necessários, e ainda assim é feito o controle, o monitoramento periódico da emissão desses ruídos. Aqui é só uma pincelada, tá? Então, ali no material, ele tem detalhado qual é o impacto, qual é a medida de controle, como que a gente vai minimizar esse impacto. Mas não adianta, né, a gente conhecer, né, no processo de avaliação quais são esses impactos, estabelecer as medidas necessárias, se não houver um monitoramento. Então, nesse sentido, a companhia está investindo bastante em revisar todo o procedimento de fiscalização das obras. Então, todos os fiscais eles já estão sendo capacitados para, durante o processo de fiscalização, ter um olhar mais atento às questões de segurança, às questões de saúde, de qualidade e essas questões ambientais também, que geram desconforto. Além disso, a gente está estruturando um serviço de supervisão ambiental e social dessas obras. Então, vai ter uma pessoa que, periodicamente, vai estar vistoriando, né, supervisionando essas obras, para identificar o quê? Se todos aqueles procedimentos, né, aquelas medidas, estão sendo adotadas e se estão sendo eficazes, né? Então, a partir dessas vistorias, e tudo isso ele está bem amarrado também com o próprio processo de contratação da obra, né? Então, se a empreiteira, né, a empresa que está executando a obra, ela não cumprir, então ela não vai, ela vai ser notificada por uma não conformidade. Isso pode implicar em multas contratuais, né, consequências financeiras também para a empresa, né? Então, se forem identificadas falhas de baixo risco,
ela tem que se comprometer, é também notificada, se compromete a adequar. E, se tiver inconformidade, então a vistoria é aprovada e ele recebe, né, lá o seu pagamento de forma conforme previsto no cronograma e no contrato. E é bem importante também ter a parceria de vocês, né, durante todo esse processo. Então, a gente abre aqui, a gente tem uma série de possibilidades, né, de canais de comunicação para a gente estar recebendo, né, qualquer dúvida, qualquer queixa, qualquer reclamação referente, né, a todo esse processo. Pode ser pelo site, por e-mail, por telefone, atendimento presencial, né? Nós temos aqui subprefeituras, né, próximas que têm, né, um atendente da companhia para estar preparado para estar recebendo também essas manifestações. É possível fazer o atendimento por agendamento. Nós temos também um WhatsApp que está disponível. Caso haja alguma restrição, né, em relação à acessibilidade desses canais, nós temos um núcleo de assistência social também, que oferece, né, esse atendimento, né, personalizado a domicílio, né, para esses casos. E a gente se compromete também a ir mantendo, né, toda a informação relativa à obra, interdição de via, através de todos os nossos canais, né, das redes sociais, através de releases na imprensa. E, como eu falei, essa é a primeira uma primeira conversa, né, para a abertura do diálogo em relação a esse projeto que está só começando. Mas a gente pretende fazer outros momentos com reuniões comunitárias, nós oferecemos oficinas, né, para orientar como é que faz a conexão de esgoto. Então, em cada momento do projeto, a gente vai estar estreitando aí essa relação com vocês para que o resultado do projeto seja o melhor possível, né, e que todos nós, né, possamos usufruir aí de uma Joinville, né, mais sustentável. Lembrando de novo, né, que todo esse material está disponível no site e que as manifestações também elas podem ser, então essa versão não é a versão final desses documentos, então toda dúvida, sugestão pode ser registrada e por um período de 15 dias, né, uma semana, 15 dias, o material continua disponível lá, mas depois ele vai ser atualizado daí pela versão final. Então, durante máximo de 15 dias, a gente ainda considera, né, recebe essas informações para incorporar aí, tanto nos materiais que foram apresentados, né, e quanto encaminhar e direcionar para a equipe técnica de projeto também analisar. Acho que era isso. Muito obrigada de novo pela atenção. E agora a gente fica à disposição para tirar dúvidas, né, e ouvir a manifestação de vocês. Lembrando que, eventualmente, se algumas perguntas a gente não tem a resposta agora, no momento, a gente também se compromete a registrar e retornar, dar o retorno para todos. Obrigada. Bom, gente, é claro que todas essas informações que a Cláudia trouxe, né, tem um componente técnico, né, ela traz com muita solidez, com muita coerência o que ela está trazendo. Inclusive, é importante a gente mencionar que esse padrão de obras que a companhia está propondo e que inicia com essa discussão com a comunidade muito antes da finalização dos projetos, ela elevam o padrão qualitativo a um nível internacional, por conta do financiamento do Banco Interamericano, como eu comentei no início da nossa fala. Então, a participação popular ela é muito importante e muito bem-vinda para nós. Fiquem muito à vontade, que se eventualmente as perguntas não surgirem aqui, nesse momento, vai estar lá no nosso site, todas as informações do projeto, com um campo lá para vocês poderem fazer as manifestações. Tinha um senhor com a mão levantada aqui, depois o senhor aqui, por favor. Eu queria falar do desconforto que isso gera, sabe?
A nossa rua, ela sofreu um processo de melhoramento, né? Há pouco tempo atrás. Eu acho que 2/3 dessa rua teve uma cobertura asfáltica, né? Ficou bom para nós, acho que todo mundo aqui concorda, né? Ficou legal. A minha parte ali, que é a parte de Lajota, estava terrível, terrível. A prefeitura deu uma força, ficou razoável, vai. E agora eu quero dizer o seguinte: por que, rapaz, tardiamente veio, né? Esse processo, esse esgoto tinha que ser antes de arrumar essas ruas, né? Mas fazer o quê? Até eu estou, assim, satisfeito com a palestra de vocês. Meu Deus, vocês são nota 10, vocês têm que ter apoio. Nós temos que apoiar vocês. E ouvir, né? O que vocês têm a dizer. Agora, o desconforto que isso vai gerar, quebrando, né? Tem que quebrar mesmo, cortar essas ruas que arrumaram agora recentemente, vai ser... Eu só pergunto assim, meu Deus, por que não veio antes? Desculpa, é só isso aí. Meu nome é José Oscar Pereira, né? Eu moro na 489, ali é Lajota, mas ficou muito boa a Lajota, tá? Ficou razoável, ficou boa. Eu acho que eu respondi. Infelizmente, a gente não consegue, né, ter 100% de compatibilização, mas o que a gente pode garantir para vocês é que todos esses projetos, eles passam por uma compatibilização do que já tem previsto de cronograma com a prefeitura. Em alguns casos, a gente antecipa, né? Então, a gente procura fazer, existe todo um esforço para, na medida do possível, fazer a compatibilização dos cronogramas, justamente para minimizar, né, evitar esse tipo de desconforto. Ainda assim, dependendo de alguns trechos, eu acho que esses projetos eles estão vindo também com uma tecnologia, né? Então estão lançando mão mais de métodos não destrutivos, né? Então dependendo do local, da rua que é muito movimento, então tem alguns critérios, né, que são utilizados para escolher, mas já está previsto também alguns trechos com essa metodologia, que daí evita também, né, fazer esse estrago, né, no pavimento. E nós temos também fortalecido bastante internamente o conceito do que a gente chama de controle tecnológico, que é um compromisso com padrão de qualidade. Então, a gente avalia desde a qualidade do material que está vindo lá, da areia que está sendo recebida, se ela está na condição certa, todo o processo, né, de execução, para que o pavimento ele possa ser recuperado em condições iguais ou melhores às originais. Isso é feito com base em treinamentos, né, com toda a equipe, né, a equipe de obra também, e a supervisão também ambiental, que também vai auxiliar, né, ambiental de qualidade, vai auxiliar também nesse processo para a melhoria da qualidade dos serviços. Não sei se a Bianca quer complementar. O meu nome é Hilário, eu moro na rua Lacerdópolis, bem próximo daqui. Ela comentou que, depois da instalação da rede de esgoto, pode amenizar as inundações, as enchentes. De que forma? Se não vai captar só o resíduo, de que forma? O que eu quis dizer é que hoje o esgoto que é gerado, né, pelas residências, ele acaba se conectando na rede de água da chuva, que vai drenar para esses rios aqui próximos da região. Então, o que vai acontecer? Quando esse esgoto passar a estar conectado na rede, esse esgoto vai ser transportado lá para a estação de tratamento de esgoto, lá no Jarivatuba. Então, é um volume de água, né, de esgoto, que hoje está sendo lançado nesse rio, que ele vai ser transportado lá para um outro local. Mas não vou dizer assim, não vai ter risco zero, vai depender muito, e a gente vai ter outros momentos para conversar, né,
sobre a importância de fazer a conexão adequada. Então, precisa separar bem. Então, para isso, para o sistema funcionar, né, tem que separar bem o que é água da chuva, o que é esgoto sanitário, água pluvial e água do esgoto. Porque se os moradores não tiverem esse cuidado e essa consciência e conectar junto, aí pode dar problema, dar sobrecarga no sistema, porque ele não foi dimensionado para isso. Mas nós temos todo um trabalho também, né, feito aí de oficinas, de orientação. No nosso site tem muito material, tem vídeos, tem apostila, que já está disponível essa orientação. Mas a gente também, ao longo do projeto, a gente vai ter esse momento com vocês. Tá. Meu nome é Genor Giovanella, moro na Rua Irani, bem próximo aqui. Deve estar também no programa, né? Essa Rua Irani. A minha dúvida aqui é a seguinte, são 3 etapas. Como funciona se abrem valas na rua dos 2 lados? Em frente à minha casa, em frente à casa do vizinho. É isso? A vala que é aberta, você abre por cima? Sim, isso? É feita a abertura de vala, tá. E daí tem que ver a especificação do projeto para a rua, né? Então, dependendo da largura, daí são parâmetros técnicos, certo. A equipe técnica está aqui, os engenheiros, né, estão aqui para apoiar. Se eu falar alguma besteira, vocês me corrigem ou fiquem à vontade para complementar. Então, dependendo da situação, pode ser que tenham 2 redes, e essas redes também elas costumam ser posicionadas mais na beiradinha, né, onde não tem tanto tráfego, mas vai depender caso a caso. Né? Vai depender da largura da rua, do tipo de pavimento, das interferências. Certo. Né? Então, se passa a rede de gás, se passa a rede, né, rede de drenagem, então tudo... legal. Isso. Se o pavimento é recente, né, que é a preocupação, também eles optam por colocar no passeio, na calçada, para não danificar. Então, tudo isso é analisado trecho a trecho, caso a caso, dependendo da situação, né, que tem em cada rua. Tá, continuando, a segunda pergunta, vocês devem ter experiência nisso aí já. Quanto demora para passar na frente do meu terreno a instalação? Meu terreno mede 12 metros de frente. Quanto mais ou menos demora? O carro pode entrar, sair? Quanto tempo tem que ficar carro fora da rua, na garagem? Vai depender muito da declividade da rede, né? Porque o esgoto ele vai por gravidade. Então, depende de algumas situações, vai ter que fazer, né, uma vala mais profunda, outro mais rasa. Mas, de modo geral, não é previsto ter interdição total, né, das vias e de acesso mais do que 24 horas. 24 horas, isso. Tá bom. Acho que está dentro. Outra pergunta aqui, ó. Qual é o custo, tá, de cada morador na execução da obra, ou não tem custo nenhum na execução da obra, só vai pagar uma mensalidade pelo uso do esgoto? Essa pergunta acho que vale para todo mundo, né? Sim, não há custo para a execução da obra, né? Então, vocês já vão receber, né, a ligação, né, a primeira conexão sem custo. Certo. Se eventualmente, eu quero ter 2 conexões, né, normalmente a segunda tem um custo adicional de instalação, mas uma conexão ela já está prevista, né, no custo de instalação da obra, não tem custo nenhum para quem vai morar. Então, se alguém for, isso é importante essa pergunta, né, porque se alguém for lá, né, querer cobrar, né, às vezes alguém mal intencionado, a gente não faz nenhuma cobrança, né, em espécie direto para o cliente. Se vier qualquer custo, isso vai vir dentro da tarifa. Depois que o sistema passou a obra, né, finalizou toda a bacia, está liberado, está aprovado, né, foi testado, verificado, está aprovado, aí vocês irão receber um comunicado, né, dizendo, olha, pode se conectar à rede. Então, vai ter uma caixinha na calçada e vocês vão receber a informação, né, está liberado, pode fazer a conexão. 60 dias após a esse comunicado é que começa a vir uma cobrança na tarifa referente à disponibilidade do serviço. Tá? Certo.
Só para terminar, para dar vez para os outros também, tá? A gente paga de que forma esse esgoto? Vem descontado na cobrança junto com a água? E quanto por cento é isso ali? Porque eu vi hoje, conversando comigo meu, que é 80% sobre o valor da água que eu estou pagando. A água. Isso. É isso? 80% é Exatamente. o esgoto. Se eu pago R$80 de água, 8 × 8, 64. Então, eu pagaria R$64 de esgoto. É isso? Isso. É assim que funciona? Isso. Tá bom. Não, a dúvida é isso aí, tá? Muito obrigado, tá? Só para a gente organizar, tem o senhor ali, depois tem a Reinaldo aqui, depois o senhor lá na frente. Não, mas tem ele aqui também. Não, mas tem antes dele. Isso, era ele. Boa noite, Arnaldo, moro na Guarapuava e também na Alegrete. Então, a minha pergunta é, nós teremos algum suporte técnico para a nossa residência, para fazer a instalação dentro da nossa residência? E outro ponto, a gente sabe que o cenário não está muito bom financeiramente para moradores. E na rua Guarapuava tem bastante pessoas aposentadas, vivendo lá de um salário e meio. E aí a gente vai ter algum parceiro que possa estar financiando para nós isso? Bom, hoje o que nós temos disponível, né, hoje no cenário atual, é uma equipe técnica que está disponível mediante solicitação, agendamento ali pelos canais de atendimento. Ela vai até a residência e dá orientação, mas ela não executa, né? Ela só orienta, tira dúvida, né? Mas não executa. Nós promovemos ao longo, né, da execução do projeto várias oficinas, né, que ensinam também como fazer essa conexão. Então, é uma oficina de capacitação mesmo. Às vezes a própria pessoa consegue, né, dependendo da situação e da habilidade, né, ela consegue fazer, né, a sua conexão. E essa também é uma forma de a gente capacitar, né, formar aí prestadores de serviço, né, para fazer essa conexão. Nós temos também uma iniciativa recente, as caravanas do esgoto. Então, quando recebe a notificação ali que está liberado para conexão, nós fazemos plantões, final de semana, feriado, né, próximo do bairro, justamente com a equipe para ir a campo, fazer orientação, auxiliar, né? Mas hoje a gente não tem estruturado um mecanismo para viabilizar ou nenhuma parceria para executar essa instalação na parte interna da residência. Nós temos um núcleo de assistência social que também recebe, né, essas famílias que estejam em situação de vulnerabilidade para fazer o cadastro social. E daí, mediante esse cadastro, consegue ter aí uma redução no custo da tarifa. Mas para a instalação, hoje nós não temos nada. Nós estamos estudando, né, estamos avaliando, mas eu não posso falar para vocês, dar uma perspectiva, porque é uma coisa que está muito recente. A gente está trabalhando, estudando a melhor forma e ainda não temos o modelo ideal para viabilizar. Para a câmera. As pessoas que eventualmente, como você comentou, que recebem um salário, tal, existe a tarifa social que o limite de renda é de 2 salários. Então, essa pessoa tem perfil para estar enquadrada na tarifa social. E como é que isso vai repercutir na conta lá do esgoto? É porque a tarifa social ela tem um valor diferente, mais baixo na água. E como a tarifa de água é base para a cobrança do esgoto, então vai ser 80% em cima de uma tarifa menor. Então, fica essa orientação e que isso não precisa esperar a obra passar. Esse é um direito que já existe hoje. Então, esse número que a gente tem aqui, ó, do atendimento social, se vocês quiserem anotar, tirar uma foto, e conhecerem alguém que tem o perfil, poxa, é uma pessoa sozinha, a renda é baixa, é um casal aposentado, é uma pessoa que é profissional liberal, não tem como comprovar a renda, faz contato com a gente faz a avaliação ali social e já enquadra na tarifa social. O benefício já começa muito antes da obra. Tá bem? Legal, isso aí
acho que está bem claro. O ponto mesmo é a questão da instalação interna, entendeu? Porque a gente vê que não é algo trivial, principalmente em algumas situações que as residências são de moradores antigos, as casas podem ser belas, mas, entendeu? É grande, então é a parte interna mesmo, não é nem o que vem depois na conta. E é bem importante vocês trazerem esse tipo de preocupação. O objetivo da consulta é justamente isso, né? Trazer esse tipo de preocupação agora que a gente está desenhando o projeto. Então, até chegar na hora, né, a gente tem tempo aí de pensar, considerar, acolher, né, essa preocupação e dar continuidade aí, né, tentar construir juntos, né, uma melhor forma para viabilizar, né, e minimizar esse impacto. Boa noite a todos. Eu me chamo Heraldo José Austin Júnior, sou morador da Rua Maravilha, 144, no bairro Floresta. Também sou liderança comunitária, estou presidente da Associação de Moradores São Francisco de Assis, do bairro Floresta, tenho 27 anos, do Conseg Floresta Santa Catarina, quilômetro 4, que é um conselho comunitário, a qual nós temos reuniões aqui dentro dessa escola, onde a Giovana nos proporciona a sala sempre para a gente poder fazer essa reunião, e ela é itinerária e mensal. Também estou presidente do Conselho Local de Saúde do bairro Floresta. Então, tem vários questionamentos que me preocupam a água de Joinville. A gente foi muito assíduo com mais outras associações que tem aqui, a AMAB, a AMAF, né, que está aqui representante, a ABF, perdão, a ABF está aqui representante, sobre quando foi feito a elevatória. Você passou ali muito brevemente, né? Muita gente não sabe, porque assim, ó, quando a gente chama que alguém é leigo de determinado assunto, eu sou leigo de vários. É coisas que a gente vê, vocês explicitam, só que a gente às vezes não entende, vê lá o que falar. Então, hoje, vou fazer várias perguntas. O estudo de impacto de vizinhança desse trabalho que vai começar a ser executado em 2024, no segundo semestre, todo esse planejamento que vocês estão tendo, etapas até 2024, para vocês terem todo esse contexto de informações da comunidade, vai ser feito? Está sendo debatido isso dentro da companhia? Outra coisa, você comentou ali no início que a rede está ligada para alguns. Quantos estão usando hoje a rede de esgoto dessa elevatória? Porque amanhã vai ser ligado em vários. Ali você colocou um número de 55 quilômetros de rede de todo o projeto, né? Com 16 mil e poucas pessoas. Ou são 16 mil e poucas famílias. Certo? Então, assim, ó, vai haver um impacto muito grande no trânsito, transtornos para a comunidade. A gente sabe que nada que é feito não surge impacto. Certo, eu sei que tem iniciativas da companhia, é importante para minimizar isso o máximo, mas queremos que tenha uma parceria com o Detrans, com a CEPROT, porque quem executa a obra, essa empresa terceirizada, por mais que tenha uma fiscalização, e deve ter da Companhia Águas de Joinville, que falhou muito na fiscalização quando foi feita a obra na praça, a qual a gente não concordou, não porque o esgoto não é necessário, é porque foi uma coisa colocada, comunicada para nós e não debatida anteriormente, para a gente tinha até lugares outros, né, para proporcionar esse local e não ali em cima da praça, mas não nos deram ouvido. Mas é águas passadas, vamos seguir em frente, porque a gente sabe que o esgoto tratado é saúde pública. A gente vai economizar em outros lugares e vai dar mais qualidade de vida para a população. Certo. E aí eu quero entender uma coisa, me preocupa muito, quando é colocado pela companhia, a gente vai seguir padrões internacionais por causa do banco a qual a gente fez o empréstimo. Desculpe, gente. Eu respeito, eu sei que vocês são pessoas esclarecidas. Nós também somos, porque como quem diz, quando tu lê, olha a percepção, a mente do ser humano, não existe ninguém ignorante mais. Existe leigo e a gente automaticamente, muito rapidamente, nas informações e no olhar os slides, a gente vai repensando as coisas na nossa mente. Eu acho que vocês deveriam usar um termo desse, ó, o controle de qualidade pensando no usuário. Porque, gente, sabe quem vai pagar esse financiamento de 48 milhões de euros, que seria 240 e poucos milhões de reais? Somos nós, usuários. A Companhia Água de Joinville é uma empresa superavitária. Sabe o que é superavitária, gente? É uma empresa sadia, que dá muito lucro, e ela pertence ao município, a nós, consumidores. Então, eu penso assim,
Foi também cogitado aqui, quando o senhor falou, que é 80%, que eu sei, nós lutamos muito porque o esgoto seria 100%, gente. Eu estive encabeçando um grupo que nós lutamos muito para não virar 100% do esgoto. Os 80% do esgoto é dentro da água consumida ou ele é somado com a taxa dos 20 e poucos reais que todo mundo paga? É outra pergunta para vocês saberem. Porque tudo que a gente consome de água, a gente não joga no esgoto. Eu posso começar a responder? Não, eu vou fazer pergunta, porque aí eu vou... Não, mas eu aí... Eu não vou lembrar da primeira. Mas aí, eu tô vendo tudo isso que eu vi no slide para você. Então, assim, ó, isso é muito importante esclarecer. Outra coisa que eu queria fazer uma crítica construtiva. Eu soube, aos 49 minutos do segundo tempo, que iria haver uma reunião hoje de uma consulta pública. Eu acho que o bairro nós temos, no último censo do IBGE, 22 mil pessoas, mas nós estamos acima de 30 mil. O bairro cresceu muito, daqui a vereadora, que é representante do bairro, sabe? Nós crescemos verticalmente. Então, não foi divulgado. Eu acho que isso tem que ser mais explícito. Eu, como liderança de 3 frentes, eu poderia ter indicado, não teria nem vaga aqui. Então, para vocês se planejarem, porque assim, ó, o Floresta não está resumido só na gente que soube um por informação de outro. O Floresta está resumido em todos. O impacto vai ser para todos. Nos preocupa. Então, assim, ó, a Companhia Água de Joinville, ela vem buscando uma excelência. Eu a acompanho desde que virou Companhia Águas de Joinville, mas os processos são muito falhos. Eu acho que a empresa precisa buscar muito orientar, motivar os seus funcionários, mais fiscalizar esses contratos das empresas terceirizadas que vão prestar esse tipo de serviço dentro de Joinville. E se torna um caos. Porque é como você disse, vai ter tela ali no caminhão, o caminhão vai estar lá. Tá bom, quem vai cuidar do trânsito? Quem está lá no buraco cavando, ele não sabe onde botar um cone. O cara vem, vai atropelar ele, vai atropelar um munícipe que está saindo da calçada para poder andar. Então, tudo isso nos preocupa. Mas o diálogo mais esclarecido, mais explícito, porque aqui a gente não está para criticar, pelo contrário, para todo mundo entender, essa empresa é nossa. Com todo o respeito, vocês são funcionários nossos, então vocês têm que mostrar excelência e tranquilidade na prestação do serviço, que na ponta surge efeito, porque o custo é grande, gente. Eu consumo lá R$100, eu vou pagar 180, não que eu estou reclamando, mas eu quero que a coisa funcione. Tá bom, gente? Nas outras reuniões a gente vai poder contribuir e questionar mais. Agradeço. Obrigada. Deixa eu ver se eu lembro do começo. Tá. Sobre o estudo de impacto de vizinhança. Especificamente, o estudo de impacto de vizinhança ele não é obrigatório para essa tipologia de obra, né, conforme a legislação municipal. Mas nós estamos... essa foi feita uma primeira avaliação, né, ambiental, através dessa consultoria, mas nós temos também, está em processo de contratação, uma avaliação de toda a ampliação do sistema Jarivatuba, onde está previsto, então, esse levantamento de todos esses impactos. Então, aqui é um impacto preliminar, né, com base nas informações disponíveis hoje no projeto, né? Mas nessa nova contratação está, sim, previsto uma busca mais ativa dessas informações. Isso é bem importante até para a gente direcionar, né, a preocupação, né, do senhor, né, referente a quem vai ter, onde vai ter necessidade de apoio, né, para fazer a conexão, quem não vai. Então, para a gente conhecer melhor, o objetivo é a gente conhecer melhor o perfil, né, da comunidade para a gente estar atuando de forma mais assertiva. Tá. São 16, em relação aos dados de projeto, são 16 mil pessoas, é a população atendida, né? Então, vai ampliar. Eu não vou saber de dizer a população atualmente atendida pela elevatória, mas o que eu posso lhe afirmar é que essa elevatória ela já está dimensionada para receber todo esse esgoto de toda a bacia, de todo o projeto. Esses são os dados disponíveis do bairro. É a população, pessoas, habitantes.
Ah, a gente pode gerar essa informação. Uhum. Tá. Nos materiais, eu acho que até está delimitado ali. Eu não vou saber te dizer de cabeça. Sim, o número de casas. Perfeito. Uhum. Eu acho que está no material. É. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Perfeito. Podemos ajustar. Ah, sim. Em relação ao impacto no trânsito e a parceria com o Detrans, toda essa programação que é feita com o Detrans, ela é feita pela fiscalização da companhia, né? Então é repassado, existe essa sinergia, né, de repassar toda a programação de obra então esse processo já está bem afinado e isso não fica sob responsabilidade da empreiteira, é a própria equipe de fiscalização que faz essa comunicação, esse alinhamento para garantir aí a segurança e é feito então também os informativos, né, às vezes pela imprensa, né, além das redes sociais, quando ocorre a necessidade de algum eventual desvio. Tá? Então, isso tudo está sendo considerado. Essa elevadora que nós temos aqui, que é a principal da praça, ela vai atender todo o bairro, correto? Sim, ela é a principal. Uhum. Então, isso é só uma coisa de etapa fazer isso? Não, ela já está dimensionada para receber. Não, sim, mas ali é só uma etapa, tem mais moradores, então vai ter mais fluxo ali dentro, vai ser jogado, vai passar, né? Ah. As pequenas eu sei, tem que ter a gravidade. Uhum. Uhum. Ela está dimensionada para receber toda a previsão de vazão do projeto. Tá? Em relação aos padrões internacionais, é claro que todo esse trabalho que foi feito, ele foi feito avaliando a capacidade de gestão atual da companhia. Então, o que está sendo, muito pouco do que a gente está apresentando aqui de programa são coisas que a gente já não faz. Então, assim, e essas melhorias que nós estamos identificando durante esse processo, o compromisso é a gente institucionalizar como boa prática da companhia para toda e qualquer obra, independente se ela é com recurso próprio, se ela é financiada com a instituição A ou com a instituição B. Então, é um processo, a gente está tendo, sim, oportunidade de identificar pontos de melhoria, mas muito do que está sendo colocado aqui já são boas práticas que a gente já implementa. Precisa melhorar? Precisa, na fiscalização, na supervisão. Então, tudo isso a gente está se estruturando para conseguir garantir essa melhoria contínua no nosso processo. E assim, Heraldo, e demais, a gente precisa aprender quando a gente percebe que algo não saiu como deveria. A quantidade de reclamações que a gente precisou lidar com, por exemplo, com a questão da elevatória ali na Praça Tiradentes, muito disso se deu a problemas com a comunicação. Você mesmo falou, poxa, a gente não ficou sabendo, não fiquei sabendo, foi às 49 do segundo tempo. E esse momento aqui, esse foro, já é algo novo para esse processo. A gente está falando de uma obra que vai acontecer daqui a 2 anos. Já está iniciando o diálogo, buscando entender a melhor forma, o melhor tempo, o melhor canal para falar com as pessoas. Então, sim, a gente tem que reconhecer, olhar para trás aquilo que não funcionou tão bem e dar um passo de qualidade daqui para frente. Quando a gente fala em padrão internacional, não é no sentido de mostrar para fora. Você falou, usar o padrão aqui do usuário. Sim, a comunicação é interna, é com os nossos clientes daqui de Joinville. Agora, quando a gente fala em padrão internacional, é no sentido de que todos nós costumamos
avaliar a qualidade das coisas aqui no Brasil como inferior ao que se encontra no primeiro mundo, né? Poxa, porque lá o esgoto lá no Japão funciona de um jeito, a água lá nos Estados Unidos. Então, é nesse sentido que a gente menciona padrão internacional. É trazer novas tecnologias, uma nova abordagem, inclusive a forma de falar com as pessoas, aprendendo com lugares onde já dá certo. E esse UBID, que é um parceiro aqui, traz várias oportunidades, vários processos que a gente está adotando para todas as frentes de obra da companhia daqui para frente. Sim. Uhum. Isso. E isso, a gente lida com toda a transparência, né? Comunicação. Isso. Claro, claro. Entendi. Tá claro, tá claro. A gente, sim, mas é que eu tenho mais dois comentários dele ainda para a gente finalizar. Aí eu já vou passar a palavra para o senhor. Em relação ao convite, tá? A gente quer justamente estreitar, né, esses laços. Por exemplo, a gente enviou para a Câmara de Vereadores com antecedência o convite informando o que aconteceria aqui. A gente publicou nas redes sociais, a gente mandou release para a imprensa, para que soltasse a comunicação em massa. A gente enviou, e acho que algumas pessoas aqui já devem ter recebido, um folhetinho junto com a fatura, a última fatura. Tem várias pessoas sinalizando aqui que receberam. Então, a gente está buscando, Heraldo, novas formas de avisar. Então, assim... Isso. Isso. Não. Perfeito. Fica o compromisso. É justamente isso. A gente está fazendo essa conversa aqui e vamos evoluindo e melhorando para as próximas. O senhor lá no fundo tem uma pergunta. Não é bem uma pergunta, é uma resposta ao senhor da rua Irani ali. Tá? Ele perguntou com relação ao valor. Eu sou Domingos da Rocha Coutinho, moro na rua Antônio Carlos, no Nova Brasília. Estou representando uma propriedade na rua Ari Barroso, no Floresta. Tá? Então é o seguinte, quanto ao pagamento da instalação, é toda de responsabilidade do morador. É toda de responsabilidade do morador. A instalação dentro da sua casa. Tá? Outra coisa, eu, na época, que a minha casa já está instalada, já funciona certinho, eu, na época, consegui um financiamento pelo material de construção. Consegui fazer um crédito com eles e está funcionando maravilhosamente bem. Não tenho nada para reclamar até o momento. Tá? Essa é a minha posição. Explicando ali para o senhor da rua Irani, que agradecemos. A instalação interna é toda responsabilidade do morador. Isso. Tá? Agora, como falou ali, da rua, eles entregam um ponto. Dali para frente, o problema é teu. Isso. O que a companhia faz, como a Cláudia bem comentou... E tem mais uma pergunta que eu queria fazer. Esse sistema de consulta pública está sendo feito desde quando? Porque na época foi feito na minha região, não houve consulta pública. Simplesmente vamos fazer e está feito. Né? Foi bem assim. Vamos fazer e está feito. Então, eu gostaria de saber quanto tempo faz que está começando esse sistema de consulta pública. Tá. Em relação ao primeiro comentário, o que a companhia faz, o apoio, a gente pode agendar para um técnico nosso ir lá na sua casa para dar algumas orientações sobre caixa de gordura, caixa de passagem, a angulação da rede para chegar na altura certa lá na rua e tudo mais. Mas, de fato, a obra interna é de responsabilidade do morador, tá bem? E quanto a consultas públicas, eu não vou saber dizer para o senhor aqui quando que a gente começou com esse expediente.
Mas uma coisa é certa, agora a gente não vai mais parar. Daqui para frente, toda intervenção lá nas comunidades, a gente vai buscar fazer a comunicação com a maior antecedência possível. Posso buscar depois a informação, essa não é a primeira consulta que a companhia faz, não é o primeiro tema que é trazido, mas a gente busca para responder depois. Tá bem? Tá. Acho que só tinha mais um. Não, aqui? Tem 3. Ah, você está cuidando aí, então. Vamos lá. Rapidinho. Boa noite, eu sou Rosemary Xavier, sou vice-presidente da Associação de Moradores aqui do Gigantão do Floresta. Acompanhamos toda essa história, fizemos muito. Acompanho todas as palavras e todas as colocações que colocou o Heraldo, porque estivemos juntos desde essa época. E uma pergunta sobre as inundações ou as partes que enchem, nas ruas que enchem, onde as casas são mais baixas. Porque eu estou falando porque a minha é mais baixa que a rua. O que vai ser feito? Vai ter alguém que vá lá e faça um estudo? Eu vou ser obrigada a fazer isso quando volta toda a água da rua, volta pelo esgoto sanitário, volta do banheiro, pelo bacio, volta tudo. O que vai ser feito sobre isso aí? Isso ocorre justamente porque está interligado o sistema de drenagem da água pluvial com o esgotamento sanitário. A partir do momento que a conexão é feita de forma isolada, separada, então a tendência é evitar, né, minimizar. Agora, não entendi se a sua pergunta é relativa à viabilidade de conexão de esgoto. Isso sim, isso vai ser feito uma análise técnica, vai o técnico lá, confere e ele vai dar um laudo se é possível ou não. Às vezes o próprio projeto, né, ele faz uma adaptação, rebaixa mais a rede para viabilizar a conexão, mas tudo isso é analisado pela equipe. Porque estou brigando para poder fazer uma coisa melhor ali, para poder passar a água direto, senão ela inunda toda a casa. Tem mais um outro senhor que mora na mesma rua, na rua Lacerdópolis, e a água toda vem lá de cima do morro e cai sobre ali. Aí vem pela Barra Velha também e cai. E vem de outras ruas também. Se essa bacia conclui tudo isso aí, então tudo bem. A outra é um convite para todo mundo já, que são a maioria aqui para o dia 28, às 19h30, ali no Gigantão do Floresta, nós vamos ter a reunião com o pessoal da Subprefeitura Sul para falar sobre as galerias e sobre essas inundações das ruas que vão ser feitas e o que vai ser feito também, que já vai ser mais ou menos para o ano 2024 também. Gostaria da presença de todos. Tá bom? Obrigada. Oi, boa noite. Meu nome é Reginaldo, eu sou morador aqui do lateral da Copacabana, ali do Naema, Paraguaçu. Sobre o padrão de qualidade do pós-obra, a questão do pavimento, que é uma grande preocupação. A nossa rua é a Rua de Lajota Sextavada, e a gente vê no Nova Brasília, por exemplo, algumas ruas lá que passou esgoto sanitário, as lajotas estão todas, né, a rua totalmente deteriorada, né, cheia de desnível. Está definido no projeto algum padrão de qualidade do pós-obra nessas ruas de lajota? Sim, o padrão de qualidade já existe. Nós temos um manual de qualidade que estabelece todos os critérios, né, necessários, como que deve ser executado. Como eu falei, desde da qualidade da areia que vai ser utilizada, então tem critérios, existe já um laboratório de controle tecnológico que faz essas amostragens para verificar, já existe um procedimento de vistoria, né, de todas essas obras, e a gente pretende aprimorar cada vez mais. Nós temos também, estamos iniciando uma parceria com o Senai para qualificar mão de obra, né? Porque às vezes a gente não dá conta, né, de ter, né, a mão de obra que vai estar trabalhando nessas obras, ter o conhecimento técnico, a capacitação adequada. Então, nós
trabalhamos, né, junto com o Senai, formatando, né, um treinamento específico, né, para calceteiro, encanador. E, em breve, a gente espera aí já ter as primeiras turmas, né, disponibilizadas para a gente também conseguir melhorar a qualidade do nosso serviço por meio da qualificação da mão de obra que vai estar trabalhando para isso. Boa noite. Eu sou o Adir da Silva, moro na Tercílio Marchete, 74. E o meu ponto de esclarecimento é se vocês vão aproveitar a rede que está lá, a antiga, e que eu coloquei tubo de 60, de 40, isso aí vai ter aproveitamento para vocês, não? Para não dar muito danos na rua? Pelo diâmetro, provavelmente o senhor está se referindo à tubulação de drenagem de água pluvial. Ela continua sendo essencial, mas para receber toda a água da calha, né, do telhado, da drenagem do terreno, o que o senhor vai ter que fazer é separar o esgoto da casa, da pia da cozinha, do banheiro, do vaso sanitário, né, da churrasqueira. Vai ter que separar toda a ligação desses aparelhos e direcionar para a rede coletora de esgoto que a companhia vai instalar. Porque essa rede já está há pouco tempo ali, né? Foi colocado tudo tubo. E queria saber para não dar tanto danos, né, na rua ali, para não dar tanto problema, né? Porque se aproveitar aqueles tubos já seria melhor para não estragar o passeio, né? Assim, né? Quando a rede encontra essas tubulações de drenagem, tem toda uma especificação, uma forma técnica, né, de evitar dano, né, e preservar a função dela para drenar a água da chuva. Mas eles são sistemas independentes, né? A água da chuva não pode misturar com o esgoto. De PVC ou PAD. Então, isso. São separados. Vão separar, sim? No Vão caso? Separar. Vai ficar aquela tubulação, vai ficar tudo... Água da chuva. Só aquela essa então. Tubulação que o senhor disse que tem, sim, ela vai continuar funcionando, mas ela vai receber só a água da chuva. Mas daí vai ter um fiscal lá que vai fazer o projeto para a gente fazer tudo direitinho? Tudo certinho. Tem orientação no material, no site também tem cartilha, tem informativo, a gente entrega de casa em casa. Então, tem as oficinas que a gente orienta também. E quantos pontos dá para colocar nessa rede assim, interno? Tem que ver na sua casa. Tem que ver? Pois é, quantos pontos? Vamos supor, se eu tenho... Pode pôr todos. Não todos? Tem uma... Vamos supor, se tem 10 pontos, vai tudo numa só. Isso, que talvez mude, né, dependendo da quantidade, mas o diâmetro da tubulação, né, a forma de instalar, para evitar problema interno, né? Mas vocês vão mandar um projeto para a gente fazer interno, né? A gente manda um folheto, a gente já tem, isso já está disponível no site, com uma orientação, uma instrução de como deve fazer. E a gente oferece também, tem apostilas, né? Então, todo esse material tem vídeos, está disponibilizado no nosso site, e a gente vai promover, né, oficinas aqui também na comunidade. Ei, mas eu não sou muito bom nisso. Mas a gente vai... Obrigado. Adir da Silva, Tercílio Marquete, 74. Tenho 74 anos também. Mais um. Só uma última pergunta, bem rápida, tá? Então, de parabéns. Meu nome é Genor Giovanella, já falei aqui há pouco. Então, de parabéns por realizar essa reunião de esclarecimento, tá? Só que nem todo mundo está aqui. Que eu estou vendo da minha vizinhança, estou sozinho. Cabe a mim também, depois, compartilhar com eles esses esclarecimentos de vocês, né? Mas claro que vocês vão mandar pela conta d'água, quando chegar na época, avisando tudo. Mas a pergunta é como ele fez ali também, eu quero reforçar aqui. De dentro do meu terreno até na tubulação, que agora fiquei sabendo que vai ser de PVC, né?
esse ali, vocês vão dar como que tem que ser feito, mas o custo é meu, é de cada proprietário. É isso, né? Tá, só isso. E de fora, sim, né? Até a tubulação. Isso, até... Como que funciona? Vai passar a rede lá na rua ou na calçada, dependendo, né, do que for previsto no projeto, e ele vai fazer uma derivação ele já vai deixar pronto, né, um pedacinho de tubulação, a gente chama de ramal, né, de esgoto, que liga lá da rede da rua até a calçada do senhor. E daí, na calçada, daí o senhor vai receber um adesivo lá, o senhor pode dizer aonde que o senhor quer que fique essa caixinha, eles vão fazer de acordo aonde o senhor indicar lá no muro, eles vão deixar essa rede e uma caixinha ali, que a gente chama de caixa de inspeção, né? A gente costuma falar de CI. Vai ter uma tampinha ali. Então, até ali é tudo por conta, né, da Companhia Águas de Joinville e da empresa que está executando a obra. O que o senhor vai ter que fazer depois, seguindo as instruções que forem dadas, é ligar a parte interna da sua casa até essa caixinha. Tá bom? É PVC. PVC. Boa noite. Eu sou a vereadora Ana Lúcia Martins. Nasci e me criei aqui no bairro Floresta. Enquanto vereadora da cidade, eu não posso dizer que eu sou representante do bairro Floresta. Eu trabalho para a cidade. Então, é minha obrigação estar aqui na reunião do Floresta, como é minha obrigação estar em qualquer outra reunião de qualquer canto da cidade. A obrigação do vereador é olhar pela cidade, né? Quero aqui falar que muitas das colocações feitas pelo Heraldo, eu acredito que sejam os mesmos sentimentos da maioria do pessoal aqui do bairro Floresta, porque, embora eu não more mais no bairro Floresta, mas toda a minha família continua morando no Floresta, então eu me considero uma moradora do Floresta, e as reclamações e as dúvidas e os incômodos são os mesmos. Porém, alguma coisa nós temos que enfim, de sacrifício, vou colocar assim, né? Primeiro que saneamento básico é investimento em saúde. É investimento em saúde, tem transtorno. Os buracos causados pelas benfeitorias são sempre incômodos, e não é só no Floresta, é na cidade inteira. Lá na Câmara, isso tem sido um debate constante, uma reclamação constante dos problemas que ficam após as obras da companhia ou das empresas terceirizadas. E, nesse ponto, eu quero reforçar isso. As empresas terceirizadas, que são as responsáveis por essas obras, elas têm que, de fato, serem fiscalizadas e responsabilizadas, porque depois o custo fica para nós, que somos os moradores, né? Então, de fato, tem que ter uma melhor cobrança das empresas que estão sendo contratadas para fazer o serviço, né? Muitas dúvidas aqui colocadas, e como alguns moradores colocaram, aqui não está, né, a representação do Floresta. Tem a representação de algumas pessoas, né? O bairro é muito maior que esse número aqui representado. Então, eu gostaria de colocar como uma sugestão, principalmente nessa parte em que as pessoas têm que fazer o seu próprio, toda a sua rede interna, né? E tem um custo. Esse custo não é barato, tem que ser falado, porque não é barato, né? Então, de se fazer uma oficina específica, né, reunindo todas as pessoas interessadas. Fica aí também uma outra sugestão que nós estamos propondo na Câmara de Vereadores, que é o financiamento desse valor junto com a conta da água, junto com a conta do esgoto. Para quê? Para que não aconteça o que está acontecendo hoje com a pavimentação, que muitas vezes a rua fica sem ser pavimentada porque 2 ou 3 moradores não têm condições, não é aquele que não quer. Tem morador que não quer, que pode e não quer contribuir. Essa é uma outra questão que eu acho que a prefeitura vai ter que estudar, como é que faz a legalização disso, como é que faz a cobrança disso. Mas tem aquele morador que realmente não tem condições. Tem a taxa social, mas aí nós temos que saber que a taxa social também vai impactar, vai ter algum valor. Então, de repente, se a companhia não pode estudar como é que... Estou aqui
colocando uma sugestão, não sei se é possível. Se isso não poderia estar já dentro da taxa de água e do esgoto já paga, para que todas as pessoas tenham condições de fazer, porque aí é uma pergunta, qual seria, né, o benefício de ter ali toda a rede pronta na rua, mas em casa as pessoas não conseguem fazer essa mesma benfeitoria, né? Então, era isso. Obrigada. E quero dizer que, como moradora, vereadora da cidade, o nosso gabinete está à disposição, como eu tenho certeza que o gabinete de todos os vereadores lá na Câmara estão à disposição da comunidade. Era isso. Obrigada. A gente agradece as colocações da vereadora, muito pertinentes em relação à essencialidade do saneamento básico e a importância desse tipo de investimento e de obra. Quanto à representatividade, talvez tenha uma informação que eu ainda não tinha trazido, mas essa nossa reunião está sendo gravada e ela vai estar disponível no nosso site. Então, todos aqueles que não puderam estar aqui recebendo essas orientações, essas informações, podem assistir num segundo momento. Tá? Então, isso é um ponto bastante relevante. E, novamente, a gente reitera que é um primeiro diálogo com a população afetada com bastante antecedência. Então, ao longo dos próximos pontos importantes dessa obra, né, da finalização do estudo, da apresentação, da forma como as obras vão acontecer, cronograma, nas reuniões comunitárias, isso tudo a gente vai poder sempre trazer. Eu acredito que, pelo engajamento que a gente já está vendo aqui, essa escola aqui vai ficar pequena para as próximas. Já precisamos avaliar onde é que a gente vai fazer as próximas reuniões. Como? Não é? Ah, então tá bem, tá certo. E isso. E é muito bacana esse tipo de input, esse tipo de sugestão, para nesse momento que a gente está criando o cronograma. Daqui para frente, o que vai ser feito, com que frequência a gente vai se encontrar, vai ser fundamental. Isso tudo que vocês estão falando, a gente vai trazer como insumo, porque nós precisamos ouvir a população, que vai ser a maior impactada e também a maior beneficiada, para que toda a sequência de passos que a gente vai dar nas obras, vocês estejam cientes e acompanhando, né? Quanto a essa questão que a senhora mencionou, do custo frente ao orçamento doméstico, né, diante dessa obrigatoriedade de fazer a ligação de esgoto, é uma preocupação que a companhia tem, porque nós temos percebido em alguns outros bairros, onde a gente já avançou com obras, inclusive já autorizou as pessoas a se ligarem. Depois dessa autorização, nós passamos com uma vistoria na casa das pessoas. E de cada 10 casas que a gente passa para verificar, 5 ou 6 estão ou não estão ligadas, ou estão ligadas com alguma irregularidade. Então, o processo de comunicação que a companhia vem adotando até aqui ainda não está surtindo o efeito que deveria. E reconhecemos isso. E, por conta desse reconhecimento, que a gente está começando essa nova agenda. Queremos entender como é que a gente pode propor soluções. O financiamento, como a senhora comentou, pode ser uma. Precisaríamos ter aí uma parceria, eventualmente, com o órgão financiador, eventualmente trazer isso como um custo da companhia e isso integrar ali a fatura, né, a tarifa da cidade toda, também é uma possibilidade. Afinal de contas, a gente tem aí mais que dobrar a nossa cobertura de esgoto. Hoje a gente está com 44. Nós queremos chegar em 2033 a 90. Então, a gente não tem nem metade das ligações realizadas. Então, está no nosso radar. A gente está se debruçando sobre esse tema, só que a gente ainda não quer antecipar uma possível solução, porque, de repente, gera uma expectativa e a gente não consegue cumprir. Mas é uma preocupação nossa. Acima de tudo, passar as obras não se resolve em si mesmo. As pessoas precisam se conectar para que o benefício da saúde e do meio ambiente aconteçam, sejam reais. Então, assim, só para finalizar essa minha fala aqui, a gente está ciente, só que, assim, gente, é uma via de mão dupla. Né? Hoje a gente está conversando, trazendo algumas informações. Vai chegar um momento em que a gente vai chegar e falar, pessoal, a obra está passando. A obra passou, agora é hora de fazer a ligação. Então, todo mundo precisa fazer a sua parte. Né? Temos mais alguma pergunta? Eu só queria que vocês respondessem sobre o negócio da taxa, né? Porque existe uma taxa base
e o custo da água que tu usa, né? Os 80%, porque eu não tive ainda a oportunidade e ser contemplado com a minha rede de esgoto, então eu não estou pagando 80%. Ele é em cima do total ou somente da água que eu consumo? Do total da fatura. O total da tua fatura tem 80%. Pois é, a questão é que da mesma forma, 10 e os 20 é a taxa base, né? Por que isso? É porque o sistema de esgoto também precisa de uma taxa de manutenção básica. Né? Da mesma forma que a estação de tratamento de água está funcionando e trazendo água até a sua casa, a estação de tratamento de esgoto está funcionando para tratar. Eu abro aquele questionamento para ti que eu falei das perguntas no início, que a gente, nem tudo que a gente consome de água, a gente joga no esgoto, né? E aí, como é que faz essa contrapartida? Mas tá bom, vamos discutindo coisa, mas eu queria outra sugestão também dar para a equipe do planejamento, para que essas dúvidas sanar dos moradores que não sabem como fazer dentro do seu terreno, né, do muro para dentro, que seja colocado, planejado, né, até o início da execução, que tem tempo hábil, equipes operacionais que possam estar dando esse suporte. A pessoa vai ter um canal de ligar, eu estou aqui com dúvida, a pessoa vai lá rapidamente, o cano é tal, ele anota e vai embora para uma outra casa. Excelente. Já existe. E já funciona, só que ainda não chegou aqui no bairro. Né? Outros bairros onde a gente está, por exemplo, esse senhor que estava aqui no início da reunião, do Guanabara, ele acabou vindo até aqui, mas se ele ligasse para a companhia pedindo uma orientação, a gente ia agendar e uma pessoa na casa dele. Até porque você disse que quando as pessoas passam a rede de esgoto ligada, em 60 dias ela está pagando uma coisa que ela não está usando e não está sendo efetivo a rede de esgoto, que é um custo que todos estão pagando. Então, esse é o grande custo, né? Isso é importante quando a vereadora falou do financiamento próprio, porque, como eu falei na minha fala, a empresa é superavitária e ela não está emprestando dinheiro para terceiros, ela está emprestando dinheiro para quem é dono da companhia, que somos todos nós consumidores. Vocês também, além de funcionário, são consumidores de água, né? E também queria questionar sobre a rua Ibirapuera, que foi feita, quando foi feita a rede de esgoto aqui, a elevatória, a rua Ibirapuera ela foi contemplada com asfaltamento, recapeamento. Foi feito tudo, desculpe o palavreado que eu vou usar o termo, mas não é um termo de agressividade, foi destruída e a Companhia Água de Joinville nos prometeu que iria ser feita uma requalificação na via, como teve na Princesa Mafalda, porque veio de lá, né? E isso não ocasionou. Então, esse custo, né, vereadora, ela não pode ser colocada para ser infra subprefeitura, e sim para a Companhia Água de Joinville. Mesmo sendo nossa, mas quem fez o ônus foi a Companhia Água de Joinville. Então, ela que tem que se retratar e fazer a requalificação. Então, esse tipo de ação que a gente tem que fiscalizar, porque senão a CEINFRA e a subprefeitura deixam de atender aquele que não tem pavimentação ou precisa do melhoramento, porque está tapando o buraco da companhia, que é nossa também, que é superavitária, estragou e manter a qualidade no serviço. Quando quebrar para fazer a manutenção de uma calçada, para vir a rede de esgoto dentro desse projeto de 2024, que vai lá, o morador ele tem todo o direito de cobrar, e a empresa tem todo o dever e obrigação de fazer. Ele botou granito, vai ser colado granito. Eu sei que vocês têm um trabalho de excelência, junto com capacitação, para que tudo que foi destruído seja colocado da devida maneira. Mas o cliente é chato, tem um risquinho. Se tem um risquinho na calçada dele, vai ter que ser feito com risquinho, porque ele está pagando por esse serviço, pela água, pelo esgoto chegando e pela tarifa de água que ele consome. Assim, Heraldo, bacana que você trouxe esse caso, porque talvez alguns aqui tenham acompanhado, a própria vereadora mencionou todas as dificuldades que a companhia teve nos últimos meses mais recentes em relação à pavimentação. Né? Nós tivemos uma descontinuidade, uma dificuldade com o contrato de manutenção, com uma empresa que estava prestando serviço e não estava entregando a contento, e foi realizado agora, no dia 14 último, uma nova licitação, e a gente já tem, já está indo para a fase final esse processo, só aguardando fase de recursos, faz parte do princípio da contratação pública, para entrar duas empreiteiras, duas contratadas, que vai ter a divisão da cidade sul e norte. Então, a gente vai ter mais eficiência e mobilidade, a gente consegue evitar o problema do deslocamento, de você ter uma empresa para atender a cidade inteira, e nesse novo contrato a gente vai conseguir retomar os serviços que a contratada anterior acaba deixando para trás. E esse é um dos que está na nossa lista. A gente não vai passar para o morador essa responsabilidade, a companhia vai fazer.
Uhum. A empresa ela é federalizada, a companhia paga o ônus, né, da crítica do cidadão com direito que ele cobra. Por quê? Porque ele dentro do dispositivo do jurídico deles, dentro do contrato, e trava. Mesmo que você dê uma multa ou trave, eles não prestam serviço nenhum. Então, quando fica na mão de uma só, a gente fica algum nível. E se amanhã, hoje, nós vamos ter uma evolução. Uhum. Isso. Se uma der para trás, só para a gente finalizar aqui. De fato, a companhia trabalhou durante 15 anos, quase 16 anos, com um modelo de contrato único. Né? No ano passado, a gente, e além disso, era a mesma empresa durante todo esse tempo. No ano passado, foi feita uma nova contratação e entrou a empresa essa agora que não deu certo. Então, nós aprendemos, como eu falei há pouco, a gente tem que estudar as coisas que não deram certo e mudar. Estamos entrando com 2 contratos. Só que, além desse, eu tenho um terceiro contrato, que é um contrato de contingência, que ele também tem no seu escopo serviços de manutenção. Então, se um desses 2 contratos, Norte e Sul, não der certo, atrasar, der algum problema, a gente entra com esse terceiro contrato guarda-chuva, né, que consegue atender a cidade, que é o plano B. Exatamente. Então, a gente acredita que a situação da Ibirapuera, assim como muitas outras ruas de Joinville, que acabaram sofrendo por conta desse problema contratual, a gente já esteja bem perto de resolver. Tá bem? Pessoal, já são 8:45, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Não, ele só estava fazendo um ok lá para nós, né? Com licença. Pera. Essa... Isso aí. Obrigado pela deixa. A Cláudia havia comentado aqui, né, que nós estamos investindo em tecnologia de métodos não destrutivos, que é justamente, é um nome bonito, para furar de um lado e sair do outro. A gente já está experimentando. A obra que a gente fez lá no Regional agora utilizou esse método. As obras lá da Vigorelli, que a gente está fazendo agora, estão usando esse método. Tá acontecendo assim. Isso, fura aqui e sai lá. A gente está investindo bastante nisso. Quanto mais a gente conseguir evitar buracos, melhor. Né? Mas se fizer, que a gente repavimente no prazo adequado, com a qualidade adequada. Gente, muito obrigado pela presença de todos. E a gente vai procurar manter vocês sempre informados aí dos próximos passos do nosso projeto. Obrigado. Obrigada, boa noite.